fato de uma banda buscar referência na outra, assim, para nós, quem olha e busca alguma referência, para nós é uma alegria, né? Apesar que nós não nos achamos assim, que grande coisa, né? Somos dependentes de Deus, entendeu? Sempre dependentes de Deus, mas eu acredito que mesmo que uma banda, mesmo que nós parássemos, entendeu? Ia ter alguém que ia falar, puxa, isso é legal, aquilo foi legal, e isso tem sido muito bom. Às vezes ele chega em lugares assim, não só no Brasil, em países assim, remotos, onde a pessoa nem fala o nosso idioma, e ela foi lá e preparou a nossa música e canta no idioma dela, ou tenta cantar em português, entendeu? E vem e fala, olha, eu me converti, ou eu me inspirei, ou isso aí é bom para mim, entendeu? Então, assim como já aconteceu, eu acredito que vai continuar acontecendo. Entendeu? Porque, principalmente no caso de que isso não é nosso, é de Deus. Então, o que é de Deus se renova. Entendeu? Se fosse só coisa humana, eu tenho certeza que ia acabar, né? Agora, como é de Deus, ele se renova, as coisas se renovam. Então, mesmo que quando nós morrermos, não estivermos mais aqui, e alguém pegar um CD, puxa, a minha oração é essa, que aquilo seja inspirador para eles. É muito legal também quando a gente vai tocar, tanto no Brasil como na Europa, e pessoas estão lá no show e, poxa, não conhecia o som, olha, mas agora eu vou querer aprender a tocar bateria, vou querer aprender a tocar baixo e tal, só porque eu vi vocês, eu quero fazer esse estilo e tal. Isso é legal também, ouvir isso, porque você já está vendo assim que a pessoa ela já está se inspirando, que ela achou legal, aí não sei porquê, às vezes porque gostou de um instrumento de outro, ou porque sentiu alguma coisa também, e às vezes a pessoa nem sabe explicar direito o que é, e a gente está sabendo que é Deus ali por cima, por trás, ao nosso redor, e é muito legal, a gente tem visto isso também. E como até o Batista falou, então, às vezes a pessoa nem sabe falar direito, assim, né? Aconteceu da gente estar na República Tcheca e acontecer isso, a pessoa tentar falar inglês no inglês dela lá, e só que assim, a gente conseguiu entender. Então isso é maravilhoso, né? Tomara que aconteça das pessoas quererem se inspirar nesse sentido de que Deus é que está dando, né, a criatividade, Deus é que dá a música, e a pessoa querer buscar realmente uma fonte, né? Buscar na fonte que é o Senhor. Isso é muito legal. Assim. E sem nenhum falso, né, como eu posso dizer? Existem tantas bandas que influenciam para o lado negativo, né? E fazem pessoas fazerem coisas bastante ruins para si mesmo. Então, se Deus puder nos usar para influenciar, eu acho que é uma grande bênção, né? E eu acho que todo cristão tem que ser um influenciador, tem que ser um formador de opiniões, porque nós devemos falar o que a gente conheceu para as pessoas. Eu tenho uma curiosidade grande acerca do seu testemunho, porque eu vi no site e tal, li sobre a banda, e assim, me chamou a atenção, como foi assim, Deus te revelou que você iria tocar, porque pelo que eu li, lá tinha dizendo que Deus começou a lhe dar as batidas, começou a lhe dar as letras, entendeu? E eu fiquei, meu Deus, como é isso? Como é isso? Porque eu nunca vi isso, entendeu? Sim. É uma coisa que me surpreende muito, que me chama a atenção, que eu tenho curiosidade. Bom, é exatamente isso. Na verdade, no começo eu até tinha, como eu posso dizer, eu queria ter um testemunho assim bem, eu era viciado, eu era drogado, eu era bandido, eu era do mal, né? Mas eu nasci num lar cristão, entendeu? Eu nasci num lar evangélico, de criancinha ir para a escola dominical, e nunca deixei de estar numa igreja, de servir a Deus. Tinha, obviamente, minha fé menor, minha relação com Deus era limitada, mas era assim, uma igreja tradicional. E desde criança, pessoas que iam na minha casa, meu pai era sempre um dirigente de igreja, pessoa que estava à frente, então ia missionários, iam pastores,
na minha casa, e sempre que oravam pela família, oravam por mim, era assim, esse menino tem um chamado diferente, ele vai alcançar pessoas diferentes, de um estilo diferente, de um estereótipo diferente, e eu não entendia, nem meu pai, nem minha mãe. Com o passar do tempo, acho que ele vai para o Amazonas, nas tribos assim, indígenas que precisam de um missionário, um pessoal de cultura diferente, mas não era o metal. Em uma determinada época, já mais de 20 anos, começou a vir essas revelações. Eu estava, assim, durante o dia, vinha os riffs de guitarra, vinham as letras, vinha a maneira que eu tinha que cantar, e eu nunca tinha ouvido nada de metal mesmo. Eu até costumo brincar, eu vi alguém com uma camiseta do Iron Maiden na rua, assim, com o Ed lá e tal, eu pensava que era um jogo de videogame, eu não sabia que era uma banda, entendeu? Não sei, então eu era alienado a qualquer tipo de música underground. É como se Deus não permitisse que eu visse na televisão ou ouvisse, a minha vida toda, com 20 tantos anos, não sabia. Então, quando ele começou a me dar as revelações, eu gravar ali no gravadorzinho, escrever, eu pensei que eu que estava inventando o metal. Eu não sabia que ela existia, você entendeu? Imagina, uma pessoa nunca ouviu isso. E aí eu comecei, ou seja, eu nunca ouvi nada para me influenciar ou fazer. Aí foi passando o tempo, e um dia eu fui passando perto da Galeria do Rock, em São Paulo, um ponto lá do underground, e eu entrei lá dentro. Quando eu entrei, eu vi aquele monte de gente, eu entrei, eu nem sabia que era para aquelas pessoas, mas eu entrei, e aí Deus, essas são as pessoas que... E aí eu comecei a ouvir o som saindo de uma loja, saindo de outra loja, os CDs, e aí eu chorei, né? Agradeci a Deus e vi que realmente Deus estava me chamando para aquilo. Depois, na igreja que eu frequentava, foi um pastor também de um outro estado, e ele começou a ter uma revelação e começou a contar toda a minha vida, e falou: jovem, a partir de hoje entrega tudo para Deus, que Deus vai te levantar para isso. Eu não sei para quem é. A esposa dele saiu correndo: olha, eu vejo esse rapaz aí na frente de um exército de cavaleiros de negro. Eles têm cabelos compridos, moicanos, eles são como bárbaros, e eles são infinitos, esse exército é infinito, e ele está na frente. Então aí o pastor falou: então se prepara que Deus vai te dar esse exército. E aí foi acontecendo. E aí, em 94, né, amadureceu, começou a banda, Antidemo, e foi assim. Mas eu nunca ouvi nada, foi tudo revelação de Deus. Aí eu tentava passar aquelas gravaçõezinhas para o pessoal que estava compondo comigo, e aí foi indo. E até hoje a gente tem, né, feito essas músicas. Tem algumas músicas dessa época, de 93, né, que Deus me deu, 92, 93, que ainda a gente nem compôs ainda, nem passou ainda para guitarra, para bateria. Mas é verdade mesmo. Que legal. E assim, é verdade também que você pensava que era tribos indígenas? Sim, eu pensava. Como eu te falei, chegou uma época que, olha, você vai atingir pessoas que têm uma cultura diferente, falam diferente, gostam de uma música diferente, tem um estereótipo diferente. Índio, para mim era índio, né? E assim, né? E quando foi na igreja um cacique que havia se convertido, chamava-se Cacique Juruna. Eu tinha 13 anos. Ele foi pregar na igreja. E eu falei: hoje eu vou encontrar alguém que vai falar: esse é o seu ministério, né? E aí ele foi e ele se vestiu com aquelas peninhas assim, pintou tudo, e eu fiquei lá encantado, mas assim, eu senti que não era aquilo, né? Não era aquilo. E passou ainda uns 10 anos para mim saber o que era, que Deus tinha para minha vida. Interessante isso. Eu acho isso super natural.
E assim, eu queria saber um pouco de você. O que foi, como te levou a esse ministério, o que aconteceu, conta um pouco do teu testemunho, alguma coisa assim, que eu tenho curiosidade de saber de vocês, entendeu? Porque o Pastor Batista a gente vê bastante, insight e tal, mas vocês, eu sempre procuro algo, mas é difícil encontrar realmente. Então, eu não nasci num lar cristão e quando eu me converti, assim, foi algo sobrenatural mesmo. Eu ouvia alguém falar alguma coisinha ali de Jesus, de Deus, e eu tive uma experiência sobrenatural, dobrei o joelho e falei, então, se o Senhor existe mesmo, se tem alguém me escutando, então me responde nisso que eu estou pedindo, e Deus me respondeu, e aí era para não duvidar nunca mais. Então, aí quando eu me converti, aí esse mesmo, o Espírito Santo começou a me envolver e começou a me dizer as coisas que Ele queria que eu fizesse, que Ele queria que eu levasse a palavra dele para vários tipos de pessoas, tanto aqui no Brasil como para outros países, e Deus falava que eu iria para lugares muito longes para poder levar a palavra dele, que assim como eu não conhecia, que eu estava precisando, que tinham muitas pessoas assim que estavam precisando, pessoas que estavam precisando ainda assim mais do que eu estaria precisando. E aí Deus começou a falar, e aí eu não entendia direito como é que ia ser isso, mas eu permaneci firme no caminho, e aí Deus começou a falar mesmo de tocar bateria numa banda para poder levar a palavra dele. E aí Deus confirmou também eu pedi uma prova para Deus, Deus, se tu queres que eu faça isso também, então me ensina a tocar, aí, mas eu quero que o Senhor me ensine, porque eu preciso assim dessa convicção. Aí Deus respondeu, então foi assim dessa forma, assim, foi o próprio Deus assim me chamando, o próprio Espírito Santo mesmo falando comigo, me chamando realmente para essa missão que era tão importante, e estamos aí, né? Estamos aí, Deus chamou, e eu tô seguindo assim esse caminho, né? Ainda não terminou, ainda eu creio que vai demorar alguns anos aí, mas foi dessa maneira que Deus me chamou. Amém. Eu assim, é que nem o pastor falou também, eu nunca fui um cara que eu testemunho assim, não, cara, Deus me livrou disso, daquilo, porque eu sempre fui um cara normal. Sempre trabalhei, estudei, chegava em casa, jogava videogame, sempre me achei um cara bom. E nisso eu falava, meu primo que me evangelizou aí, todo dia ele me chamava para ir pra igreja, e eu falava assim, cara, eu não preciso de Deus porque eu sou um cara bom. Olha, eu trabalho, eu estudo, eu respeito meus pais, não dou trabalho para ninguém, não saio, não bebo, não faço nada, tô de boa. Não preciso de Deus, sou um cara bom, e ainda falava, vou pro céu porque eu sou um cara bom. E assim, foi passando o tempo, meu primo foi continuando me evangelizando, e até que um dia eu resolvi dar uma chance para ele. Falei, cara, por consideração a você, eu vou na igreja com você e vou lá. E esse dia que eu fui foi muito impactante para mim, porque eu gostava muito de guitarra, sempre gostei, né? E assim, eu falava, poxa, eu acho que é um negócio legal, mas fora da minha realidade, né? Nunca imaginei nada. Mas quando eu entrei, que eu vi o louvor, assim, eu me senti tocado. Eu falei, olha, se o Senhor existe mesmo e é tudo isso aí que eu estou vendo, eu quero fazer isso que esses caras estão fazendo. E quando eu entreguei meu coração assim para Deus, eu sempre falei, ó Senhor, um dia se der a oportunidade, eu quero te louvar como esses caras te louvam, tipo louvorzão, tradicional, aquela coisa assim. E aí foi passando o tempo, eu me converti na quadrangular. Aí foi passando o tempo, Deus me apresentou a Crash, assim. E eu lembro que eu cheguei na Crash num período que o Antidemo ia viajar. Eles iam, eu acho que ia pra América Latina, pastor, eu acho que. E eu lembro que era assim, eu cheguei em agosto, em outubro o Antidemo ia sair. Tinha um mês, assim, e só tinha um guitarrista nesse anterior a mim, que era o Maurício. E não tinha mais ninguém para tocar no louvor da igreja. E aí a gente se conheceu, foi muito legal, que eu troquei ideia com ele na hora, assim, bateu, assim, foi legal. E aí, tipo assim, a gente começou a conversar e ele falou, cara, vou viajar aí,
e não vai ter ninguém para ficar, para tocar. E eu falei, eu tô orando aí pro Senhor. Aí eu falei, bicho, é o seguinte, cara, vamos orar aí, se Deus abençoar, eu mando bronca aí. E nisso a gente começou a fazer uns intensivos e acho que foi umas 2 semanas eu não consegui fazer nada, assim, né? A gente orou muito, né? E nesse tempo foi muito importante que Deus me ensinou assim, muita coisa, a nível de tocar, assim, eu não tinha nem guitarra ainda, nem nada. Mas Deus, ele foi me dando um instrumento, ele me deu um instrumento para eu tocar. E aí quando eu cheguei, eu falei, ó, cara, consegui a guitarra, vamos embora, vamos fazer. E aí Deus foi abençoando, a gente não viajou. E aí eu comecei a tocar no louvor da igreja, foi muito bacana. Aí dentro da igreja mesmo eu me casei, tive todo o tratamento, Deus foi me dando tudo que eu precisava, assim, deu minha casa, deu tudo assim que um cristão precisa. E aí depois de um tempo, Deus me chamou para a missão, com o Antidemon aí. E hoje já são 2 anos e meio aí na missão, em nome de Jesus, e mais anos aí até o Senhor permitir aí, ficar velhinho tocando aí. E é isso, assim, eu glorifico a Deus que hoje eu consigo louvar Ele, não como aqueles caras que eu vi lá, né, na quadrangular, mas hoje eu vejo que é um louvor muito sincero, é uma coisa diferente, assim, eu glorifico a Deus cada vez que eu toco, porque é diferente, é o meu louvor, a minha adoração a Deus. Então, assim, eu gosto muito de fazer isso. Pra mim, eu me sinto muito privilegiado por poder louvar o Senhor. Assim, tem gente que toca no louvor, mas assim, pra mim é diferente, porque eu louvo Ele diferente, muito bacana. E é mais ou menos isso.